livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 5. Eu vou estar lendo do verso 5 até o verso 9. Então vamos lá. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em algumas versões fala, o Senhor mostrou a sua graça. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro. Algumas versões diz que Noé era um homem perfeito. Entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a sua unção, eu peço que o Senhor possa me usar como seu instrumento nesta noite, para que a sua palavra não volte vazia, para que a sua palavra provoque transformações nos nossos corações. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da mensagem de hoje é Os Dias de Noé. Aqui nós estamos vendo essa passagem, a palavra Noé no original hebraico é Noash, né? E está sendo dito aqui para ele 3 títulos de honra, 3 títulos incomparáveis, que em nenhum lugar do Antigo Testamento é dito para uma pessoa. Diz que ele era um homem justo, diz que ele era um homem perfeito na sua geração e diz que esse homem caminhou com Deus. Na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente não vê esse título para ninguém. Abraão, que era um homem que é considerado o pai da fé, que Deus falou que era amigo dele, não teve esses títulos. Moisés, o libertador de Israel, também não recebeu esses títulos. Então, caminhante com Deus, alguém que caminhava com Deus, e diz que ele encontrou graça aos olhos de Deus. E aí nós vamos ver, ao longo dos capítulos que se seguem, que Deus o instrui e dá uma missão para ele extremamente difícil. Uma missão para construir uma arca que devia ter um tamanho considerável, uma verdadeira obra de engenharia naval. E através da vida de Noé, ele vem a salvar a humanidade. A humanidade existe porque ele obedeceu às ordens de Deus. A tradição judaico-cristã, alguns rabinos e alguns teólogos cristãos, às vezes têm uma certa crítica a Noé, porque ele não tentou convencer as pessoas da sua geração a que se arrependessem. Olha, Deus vai enviar um dilúvio, Deus vai destruir tudo, é tempo de vocês se arrependerem, é tempo de vocês pedirem perdão a Deus, assim como Abraão fez em Sodoma. Quando Deus resolve destruir a cidade de Sodoma, Abraão intercede, olha, se tiver 100 justos, se tiver 50 justos, se tiver 20 justos, se tiver 10 justos, Deus fala, se tiver 10 justos, eu vou poupar a cidade. O profeta Jonas também, que recebe uma missão a contragosto, ele não queria, mas ele obedece. Primeiro ele desobedece, no final ele acaba obedecendo, de ir à cidade de Nínive, pregar uma mensagem de arrependimento, e o povo se arrependeu. Aqui não, aqui a gente não vê isso. Não vê isso. Se você olhar aqui um pouquinho mais adiante, no verso 13, você vai ver, Deus disse a Noé, darei um fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Então Deus dá uma ordem clara, ele não pede em nenhum momento que Noé pregue uma mensagem de arrependimento. Por quê? Uma mensagem que deu algum tipo de opção de resgate, de salvação para aquela geração, para aquele povo. Não, ele tomou uma decisão de destruir a humanidade, de destruir a sua criação. Por que essa decisão? E a gente vê a resposta disso no verso 6.
no verso 6, que eu considero o verso mais triste da Bíblia. O verso mais triste da Bíblia, para mim, está aqui nesse verso 6, quando diz que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vê Deus com o coração partido, Deus com o coração sangrando, Deus sofrendo por ter feito a humanidade, ter investido no projeto da humanidade, e esse projeto ter dado errado, apesar que nós sabemos que Deus não foi pego de surpresa. Se a gente for lá, voltar um pouco atrás, não precisa você abrir a sua Bíblia, se a gente voltar um pouquinho atrás, lá no capítulo 2, que é o capítulo 1 e o capítulo 2, que são os capítulos da criação de Deus, né? Você vê, primeiro dia, Deus fez separação entre a luz e as trevas, termina no primeiro dia falando, Deus disse, isto é bom. Segundo dia, ele faz separação entre a água e a terra e diz, isto é bom. E ele vai criando os animais, vai criando tudo que existe, até que chega no sexto dia, ele faz um boneco de barro, e a Bíblia diz que ele sopra o seu espírito, né? Sopra, a palavra hebraica para espírito é ruá, ele sopra ruá naquele boneco de barro, e aquele boneco toma uma forma humana, se torna uma alma vivente, e forma Adão do pó da terra, o pai da humanidade. Pouco tempo depois, tira da costela de Adão, tira Eva, né? O casal perfeito feito à imagem de Deus. Tenta entender isso. E quando ele forma o homem e forma a mulher, Deus diz, não que é bom, mas que é muito bom. Deus teve orgulho, teve prazer em fazer o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança. Entrega e coloca eles num jardim maravilhoso. O que é um jardim? Jardim é um local de harmonia, é um local de equilíbrio, é um lugar de beleza, é um lugar onde a justiça de Deus está sendo distribuída sobre todos os seres viventes ali. Não há morte, não há nenhum predador. Eles são feitos à imagem e semelhança, são feitos imortais. A Santíssima Trindade cria esse casal, dá o poder da vida para eles, e Deus fala, domine sobre toda a criação, crescei-vos e multiplicai-vos, e que os seus descendentes transformem o planeta nesse jardim. O jardim do Éden se espalhe por todo o planeta, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte, e nós teremos comunhão numa perfeita harmonia. E o que acontece, irmãos? Satanás entra dentro desse jardim, na forma de uma serpente. Eu acho que quando ele viu Adão e Eva, ele deve ter levado um susto, porque parece que ele estava vendo a imagem e semelhança de Deus naqueles dois seres que estavam ali sendo criados. E Satanás trabalha na mente de Adão, trabalha na mente de Eva, e leva ambos a desobedecer a Deus e a comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por meio de mentiras, por meio de sedução, ele fala, vocês não vão morrer, vocês vão se tornar igual a Deus, no fundo Deus tem ciúme de vocês, porque vocês já são deuses, então vocês precisam comer esse fruto para que se abram os olhos, vocês serão deuses e vão dominar sobre tudo. E ele leva eles a desobedecerem a Deus. É como se Adão estivesse dizendo, eu não preciso de ti, Senhor. O Senhor pode ficar aí no céu, agora quem vai dominar aqui sobre a terra serei eu. Quando eu estou falando Adão, estou falando o casal, Adão e Eva. Nós vamos dominar aqui sobre a terra. Nós não precisamos depender de ti. Nós queremos ter uma vida de independência de ti. E quando ele toma essa decisão, a natureza deles é transformada. Eles perdem a imagem e semelhança de Deus, eles começam a sentir medo, eles começam a sentir síndrome de pânico, e eles se escondem de Deus. E Deus vai fazer a primeira pergunta, que é a pergunta que ele está fazendo para mim e para você hoje. Ele pergunta, Adão, aonde você está? Ué, Deus não é onisciente? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Só que o verbo estar, no hebraico, ele tem dois significados. Na língua portuguesa, a gente tem dois verbos, verbo estar e verbo ser. Eu sou Wagner e estou aqui nesse quarto trazendo a mensagem para
para vocês, mas no hebraico é a mesma coisa. Ser, estar é o único verbo. Então, na realidade, o que Deus estava perguntando era: Adão, o que você se tornou? Porque quando ele usa a palavra que estava num, a palavra num no hebraico significa arumim, que tem a mesma raiz da palavra serpente. Então houve uma transformação que a teologia chama de transformação ontológica. Eles se tornaram um outro ser. Eles se tornaram um arumim, eles se tornaram semelhantes à serpente. O mal entrou no coração deles. O pecado que levou eles a se separar de Deus fez que o mal entrasse no coração deles. E Deus mesmo está a falar que o mal está presente no coração humano desde a infância. E eles começaram então a pensar e ter a natureza da serpente. Então a primeira pergunta que ele fala é: o que você se tornou, Adão? Essa pergunta está falando para mim e para você. O que nós nos tornamos? Quem nós somos? E logo em seguida, no capítulo 4 de Gênesis, nós vemos os filhos desse casal, Caim e Abel, e nós vemos Caim sentindo inveja, sentindo ódio, sentimentos que não existiam. Esses sentimentos são invenção humana. Invenção humana, porque a praga que foi lançada sobre a serpente foi que ela se alimentaria, os demônios se alimentariam de toda a produção humana. E eles começaram, então, Caim começou a sentir inveja, ciúme e até ódio. E Deus chega e fala para ele: Caim, esse sentimento que você tem que dominá-lo. Compete a você dominá-lo. E quando a gente entra no capítulo 4, a gente vê Caim matando Abel. O primeiro de milhões de homicídios que os filhos de Caim vão fazer até os dias de hoje. E quando Deus ele mata o seu irmão, Deus procura ele e fala: Caim, onde está o seu irmão? E Caim responde: por acaso eu sou babá do meu irmão? Eu sou um cuidador do meu irmão? Então essas duas perguntas básicas, ser humano, Wagner, ou você que está assistindo esse vídeo, o que você se tornou? Segunda pergunta: onde está o seu irmão? Onde está o seu semelhante? Você tem cuidado do seu semelhante? Você está protegendo o seu semelhante? Essas duas perguntas a gente tem que responder, irmãos. E aqui que a gente vê que toda aquela geração, a partir de Caim, os filhos de Caim foram se multiplicando, foram trazendo homicídios, foram trazendo genocídios, foram trazendo maldades, ao ponto que ninguém mais buscava Deus, exceto Noé. E isso partiu o coração de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma situação de pandemia. Meses de pandemia com milhares e milhares de mortes. A pandemia trouxe fome, a pandemia trouxe desemprego. Mas sabe o que me assusta mais? Que a pandemia trouxe concentração de renda. Os que eram mais ricos ficaram mais ricos ainda. Por quê? Porque não há preocupação com o irmão, não há preocupação com o seu semelhante. O que nós nos tornamos, irmãos? E nós vemos o que? Essas duas perguntas, quem você é e o que você se tornou, e como você está cuidando do seu próximo, essas perguntas gritam até o dia de hoje. Deus com o coração partido. Ele, a Santíssima Trindade, ao criar o homem, tinha o sonho de desfrutar da companhia do homem. Quando eu falo do homem, do casal, na sua criação, esse sonho foi destruído por causa da maldade e da independência do homem em relação a Deus. É como se Adão falasse: fica aí no céu, aqui na terra quem vai governar sou eu. Só que ele entregou esse governo na mão da serpente e se tornou escravo da serpente e absorveu a natureza da serpente. Então Deus chega para Noé e fala: Noé, construa uma arca. Noé vai construir essa arca, que deve ter sido um projeto de engenharia naval fantástico. Ele recebe todas as instruções, ele deve ter levado muitos anos construindo essa arca. E as pessoas ali da vizinhança viam o que ele estava fazendo, deve ter sido alvo de zombaria,
de deboche, porque não havia mar ali, não havia rios para navegar, né? Deus manda um comando para todos os animais da terra, todos os animais da terra, um casal de cada espécie, se dirigirem em direção à arca, uma coisa sobrenatural. Eles entram na arca, depois que eles entram e se acomodam na arca, a família de Noé entra e finalmente Noé entra. E a Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta da arca. E isso me lembra as palavras de Jesus Cristo, que está em Lucas capítulo 21, que está em Mateus capítulo 24. Quando Jesus disse, antes da minha volta, o mundo inteiro vai estar sofrendo um grande processo de tribulação, que a Bíblia chama de a grande tribulação. Diz que o sofrimento será um sofrimento como nunca a humanidade experimentou antes. E ele compara, esses dias serão considerados como os dias de Noé, onde o amor vai se esfriar de todo o coração, a fé vai morrer todo o planeta, e eu virei como um ladrão. Eu pergunto a você, irmãos, você que está me assistindo aqui nesse vídeo, que você está me assistindo nessa mensagem que está sendo pregada, há 10 anos atrás, a humanidade era igual a hoje? Você não está vendo, não é uma coisa tão cristalina que o mal está crescendo, que a maldade está crescendo, que o sofrimento humano está cada vez mais intenso, que a gente está vendo as pessoas cada vez mais indiferentes, mais egoístas, pensando só em si próprias, que o amor está esfriando, é uma coisa cristalina a olhos vistos. E o que dói mais é que o amor está esfriando no seio da igreja. Daquelas pessoas que se dizem discípulos de Jesus Cristo, nós vemos aí nas redes sociais a produção de ódio, a produção de violência. Esse pastor Ed René, que pregou tantas mensagens maravilhosas, escreveu livros tão maravilhosos, e aí numa última mensagem ele colocou talvez foi infeliz numa frase, mas eu entendi o que ele quis dizer. E de repente esse homem sofre uma avalanche de críticas malignas e malditas saindo da boca de pessoas que se dizem cristãs mesmo. Esqueceram toda a produção dele no passado para difamá-lo, para colocá-lo como herege e coisas parecidas. Eu fico perguntando, cadê os cristãos? Cadê aquelas pessoas que têm como alvo serem imitadores de Jesus Cristo? Serem mansos, serem humildes de coração, ter cuidado com seu irmão. O que é que nós estamos nos tornando? Mas vamos voltar para a história de Noé. Noé entra dentro daquela arca, tenta se colocar no lugar de Noé. Olha as condições que levou ele e a sua família a viverem. Um lugar cheio de animais, um lugar fechado. Quando começa a chover, aquela arca deve ter começado a balançar, e um balanço no mar ou no rio sempre provoca enjoos, vômitos. Eles convivendo com aquela situação de confinamento com os animais, com fezes de animais, com urina de animais. Aquelas 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, né? Cã, Sem e Jafé, as esposas dos filhos, não deviam parar de trabalhar para poder manter um ambiente na condição mínima de habitação. E depois de meses e meses, primeiro os 40 dias de chuva, que destruiu tudo, mas depois teve quase 5 meses para as águas baixarem. Até que a arca pousa lá no Monte Ararat, na Turquia. E quando... É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Tenta imaginar, depois que secou as águas, que o dilúvio desceu, que a terra não estava tendo mais chuva, no momento que Noé sai daquela arca, irmão, ele abre a porta daquela arca e o que ele encontra? Ele encontra um cenário de terra arrasada, um cenário de morte, um cenário de destruição. Ele só vê cadáveres, cadáveres de homens, cadáveres de animais ao seu redor. Qualquer ser humano normal, numa situação dessa, poderia perder seu equilíbrio emocional, de estar passando por tudo isso, poderia até amaldiçoar o dia que nasceu, o seu destino, amaldiçoar porque Deus o escolheu para essa missão. A gente vê isso em Jó. Jó, quando começa a passar por todo aquele sofrimento, tem um momento que ele chega num nível de estresse tão violento que ele fala o quê? Maldito o dia que eu nasci.
Nós vemos isso em Jeremias, o profeta. Deus o escolhe e no meio do povo que estava completamente mergulhado numa apostasia terrível, muito parecido com o que está acontecendo com a igreja hoje. Nessa apostasia, eles maltratam Jeremias, eles tentam matar Jeremias. O livro de Jeremias é o tempo todo Jeremias sofrendo na mão dessas pessoas. E tem um momento que Jeremias não aguenta mais e fala: maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que tu me escolheste, tu me seduziste, falando para Deus, tu me seduziste, eu fui seduzido. Maldito o homem que foi lá falar com meu pai que nasceu um varão. Então, repare agora a situação de Noé, que é muito pior. Ele perdeu sua casa, ele perdeu seus vizinhos, ele perdeu tudo, irmãos. Tudo foi destruído. E ele se depara com esse cenário, é como se uma bomba atômica destruísse tudo. Você teve a oportunidade de ver aí na internet, você pode entrar na internet e ver o que a bomba atômica fez na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Destruição total. Mortes, prédios, tudo destruído com duas bombas. Aqui nós tivemos uma bomba atômica no planeta inteiro. Tudo destruído, não sobrou nada. Um ser humano, diante desse cenário, um cenário de solidão, um cenário de perda, um cenário de destruição, que veio abraçar ele agora, até muitas pessoas iriam considerar até cometer suicídio numa situação dessa. Olha só o que a Bíblia diz, o que ele falou, ele encontrou, olha aí no capítulo 7 de Gênesis, no verso 22, fala assim: tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na água, e as águas ainda prevaleceram 150 dias. Um cenário, uma realidade esmagadora. E o interessante é que Moisés não tinha culpa dessa realidade. Ele não foi o causador dessa realidade. Porque a Bíblia diz que ele era diferente de todo mundo, que ele era um homem justo, que ele era um homem que caminhava com Deus, que era um homem perfeito, que era um homem de Deus naquela geração. E de repente ele está recebendo tudo isso como herança. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes uma realidade esmagadora cai sobre nós, a gente não teve culpa nenhuma. É um parente querido, um ente querido que morre de repente. São doenças que vêm aí sobre nossos corpos, causando muito sofrimento, doenças às vezes malignas, perdas financeiras intensas, casamentos que são destruídos. Você está bem casado, de repente seu marido se interessa por uma menina 20 anos mais nova e o seu casamento acaba, coisas que nos esmagam, coisas que nos deixam sem chão, e muitas vezes as pessoas vivendo isso desejam a morte. Nós estamos vivendo, mesmo nessa realidade de pandemia, nós já vimos vivendo um cenário de suicídio em massa no planeta. Pessoas desistindo de viver. Consumo de remédios tarja preta imensos, cada vez crescendo mais. Uma humanidade doente. E diante dessa realidade esmagadora, o que a gente pode comparar? A primeira coisa que eu comparo aqui é Adão e Noé. Adão e Eva e Noé. Adão e Eva receberam um jardim, receberam uma terra maravilhosa, receberam poder, receberam imortalidade, receberam semelhança de Deus, ordem, o amor da Santíssima Trindade, e falaram: não quero viver de forma independente. Você manda no céu, quem manda na terra sou eu. E Noé, que já é um descendente de Adão, que já tem o pecado dentro do seu coração, que Adão não tinha. Ele convidou o pecado para entrar. E esse pecado trabalhando nele, e ele que foi fiel, ele que seguiu a Deus, ele que buscou a Deus, o que acontece? Ele recebe como herança uma coisa terrível. O que Noé faz? Qual foi a reação de Noé? E é isso que eu quero pedir que você guarde no seu coração.
Quando Noé está diante dessa terra arrasada, olha o que ele faz. Olha o capítulo 8, queridos. Olha aí, por favor, a partir do verso 18, ele fala assim: Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Então, os animais saem todos. E depois que os animais saem, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Tomou alguns animais e aves puros e ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Olha o diagnóstico de Deus sobre nós. Mas ele fala: E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E depois Deus estabelece uma aliança linda com Moisés, com Noé, onde o símbolo da aliança é o arco-íris. E João, na ilha de Patmos, quase 5.000 anos depois, vai ter uma visão do trono de Deus, onde está lá o arco-íris, mostrando a aliança que Deus tem com a humanidade, graças à fidelidade de Noé. Se Noé saísse daquela arca, irmãos, com uma palavra de murmuração, com uma palavra de queixa, com uma palavra de maldição, eu acho que Deus teria jogado a toalha. Eu acho que Deus teria chutado o pau da barraca. Nós não estaríamos aqui. A humanidade talvez não viesse a existir. Mas o que Noé faz? Noé sai naquele cenário de desolação, sem nenhuma palavra de ingratidão, de queixa. E aí eu faço um parênteses aqui, irmão, pequeno. Me traz à mente o apóstolo Paulo, um homem que Deus usou profundamente, um homem que subiu ao terceiro céu, viu coisas que nenhum ser humano viu, um homem que diz e declara que para que ele não se ensoberbecesse, foi colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que os bofeteava dia e noite. E ele chega para Jesus e fala: Senhor Jesus, por favor, tira esse mensageiro de Satanás sobre a minha vida. A gente não sabe se era uma doença, se era perseguição, não é claro, mas deve ter sido algo que causou muito sofrimento ao apóstolo. E Jesus fala: eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. A minha graça vai te colocar de pé. A minha graça vai te dar força para você enfrentar o que for na vida. E se hoje, irmãos, pela manhã nós pregamos aqui, nós estamos aqui, você está me ouvindo, se você está de pé, é porque a graça de Deus tem te sustentado. Eu que peguei Covid, minha esposa pegamos Covid, lutamos todo esse drama com nossas netas gêmeas, doença atingindo a família, morte agora do meu sogro, 2 anos de operações que não deram certo na vida da Cristina. Nós só estamos de pé porque a graça de Deus nos colocou de pé, irmãos. É a graça de Deus que nos coloca de pé. A minha graça te basta. É o Senhor Jesus cuidando de nós que estamos de pé para louvar, para ouvir essa palavra. Então reparem, queridos, temos que ter muito cuidado com o que falamos, porque uma palavra que sai da nossa boca pode fechar o céu. Hoje de manhã eu contei um exemplo que não tem quase nada a ver com essa história, mas só para mostrar, para exemplificar em termos didáticos o que pode causar uma palavra ruim. É um exemplo simples. É contado por um pastor lá no Rio de Janeiro, que conta que o seu irmão também era pastor e era trabalhador, trabalhava ali na região da Central do Brasil. Ele morava lá no subúrbio de Deodoro, e a viagem de trem na Central do Brasil era apinhada de gente. O trem demorava quase 2 horas para chegar na sua casa, e você tinha que acordar muito cedo de madrugada para conseguir um lugar no trem. E naquele dia ele estava extremamente cansado, tinha acabado de trabalhar, era por volta das 18 horas.
ele corre lá para a Central do Brasil para ver se conseguia sentar no trem, porque o trem vinha lotado. E ele conseguiu um lugar, o trem já estava quase cheio, ele conseguiu um lugarzinho, ficou ali e estava pensando em dormir, estava cansado, até chegar em Deodoro. Nisso entra uma mulher com sua mãe e uma criança, talvez uns 7 anos, e vai andando em direção a ele. E uma característica de quando você tem trem cheio, metrô cheio, ônibus cheio, no Rio de Janeiro acontece isso. Parece que quando entra uma pessoa com criança, acho que todo mundo, a doença do sono bate em todo mundo dorme para não ter que dar lugar para a pessoa. E aquela mulher vem andando e fica na frente dele. E ele, eu tenho que dar o lugar. Fala, senhora, por favor, pode sentar aqui. Ela senta com a criança e a mãe fala, filha, pelo menos fala obrigado para esse moço que te deu lugar. Ela responde, ele não fez mais do que a sua obrigação. Diz que as pessoas ali ficaram olhando aquela palavra daquela mulher e ele ficou tão indignado, que ele chega, não estou entrando no mérito de valor se é certo ou errado, tá? Estou apenas contando o fato para você. Ele ficou tão indignado que ele falou, ô senhora, peraí, levanta um instantinho aqui, que eu acho que a minha carteira caiu aí no vão da cadeira, sai um instantinho que eu vou procurar. E quando ela sai, ele senta de novo no banco e fala, não vou te dar lugar, por causa da palavra de ingratidão que você falou. E diz que as pessoas do lado aplaudiram. Por que eu estou contando esse exemplo, irmão? Porque quando a gente passar por situações de cenário ruim, de perdas, de sofrimento, a gente não pode esquecer que está rigorosamente no controle de Deus e que não podemos murmurar, irmão, porque uma murmuração pode fazer o céu se fechar sobre a nossa cabeça. E o que nós vemos Noé? Noé sai daquela arca e numa decisão dele, ninguém mandou fazer isso. Ele levanta um altar para Deus. Ele adora a Deus. É como se ele levantasse os braços para Deus diante daquele cenário horroroso e falasse: Deus, me ajude a viver. Eu não tenho condições de viver no planeta nesse estado. Venha me socorrer, Senhor. Volta para a terra. Volta a atuar na mente dos homens. Volta a atuar no coração dos homens. Por favor, Senhor, me ajude. Que coisa linda, irmãos. E diz que o coração de Deus foi tocado de tal forma. Diz que a palavra de Deus, quando ele recebe aquele aroma suave do sacrifício que ele levantou, a palavra do aroma agradável no hebraico é Ra'i Achá Nisho. Ra'i Achá Nisho vem da mesma raiz da palavra Ruá, espírito. E a segunda palavra suave vem de Ashi, Nisho Ashi, de onde vem a palavra Noashi, que significa Noé. Reparem as palavras no hebraico. É como, assim como Deus soprou o seu espírito em Adão, Deus agora estava permitindo que o seu espírito viesse sobre Noé, apesar do pecado, apesar das falhas dele. Inspira Deus a fazer uma aliança, que foi o arco-íris que Deus fez. E nesse capítulo, e a partir do capítulo 9, Noé não é mais chamado de justo. Noé é chamado de Shihadamá. Hadamá é a mesma raiz da palavra Adão, que significa barro, terra. Então ele se tornou o homem da terra. Reparem, queridos, nessa coisa tão linda. Ele convidou Deus para ser parceiro na sua reconstrução. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia. Nós não sabemos quanto sofrimento ainda pode vir sobre nós. Pelas coisas, pelo andar da carruagem, a gente não está vendo melhora na humanidade, a gente não está vendo melhora na igreja. Mas nós precisamos levantar um altar para Deus nos nossos corações, porque a gente só funciona em Deus. E esse gesto de Noé tocou tanto o coração de Deus, que 2000 anos depois, lá no deserto do Sinai, quando Deus vai entregar a lei, a Torá, para o povo de Israel, ele fala antes, levante um altar para mim. E quando Josué, 40 anos depois, atravessa o Jordão de pé enxuto para tomar posse da terra prometida, Josué levanta um altar para Deus.
Nós, eu e você, temos uma dívida de gratidão para com Noé. Porque por meio da fé de Noé, esse cenário de horror causado pela humanidade, causado pelos filhos de Caim que não param de crescer no mundo, causado pelos filhos de Caim que estão presentes naquilo que a gente chama de igreja, num Brasil que tem 40 milhões de evangélicos, onde a gente só vê a violência, a intolerância, o envolvimento com política, que faz a gente olhar para a igreja e falar, meu Deus, será que eu estou na igreja do Senhor Jesus? Essa atitude dele de construir um altar, convidar Deus para vir reinar na sua vida, isso me traz à mente, a primeira coisa que me traz à mente, queridos, é o batismo. Noé saiu, depois a própria Bíblia vai interpretar que Noé saiu das águas do dilúvio como se fosse, assim como um cristão que entrega a vida a Jesus, sai das águas do batismo como uma nova criatura. Morreu naquelas águas o velho homem, a pergunta de Deus, o que você se tornou? Então eu me tornei um homem de pecado, mas eu agora aceitei Cristo, desço as águas do batismo e ressuscito com Cristo como uma nova criatura, para que Deus possa olhar para mim como um novo ser. E eu, se tenho Cristo dentro do meu coração, se tenho o Espírito Santo pulsando de mim, se eu tenho agora a ruá de Deus trabalhando em mim para me tornar uma pessoa parecida com Cristo, a outra pergunta que ele fez a Caim, que Deus fez a Caim, Deus está fazendo a mim. Onde está o seu irmão? Eu passo a me preocupar com o meu irmão, com o meu semelhante. Então, queridos, nós precisamos, mais do que nunca, construir um altar no nosso coração. Deus tem que reinar na nossa vida. Para que chegar o dia que a gente estiver na presença de Deus, quando terminar a nossa vida aqui, tá? Deus possa olhar para mim e para você e falar, você é meu filho amado em quem eu me comprazo. Por quê? Porque Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Por isso, nós devemos nos reconciliar com Deus. E só posso fazer isso por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai sem ser por Ele. Então, queridos, a gente tem que, todos os dias na nossa vida, falar com o salmista lá no Salmo 139, quando ele diz, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e ajuda-me a ser parecido com Jesus. Pronto para amar, pronto para servir. Eu até falei que a igreja é um lugar de serviço. Para que Deus possa dizer para mim e para você, como ele disse para Noé, este é meu filho amado em que me comprazo. Noé tinha defeitos? Tinha, porque o pecado entrou. Você vai ver lá no capítulo 9 que Noé planta uma vinha e toma um pó e se embriaga. Mas mesmo assim Deus o amava. Davi tinha defeito? Tinha. Cometeu adultério, planejou assassinato. Mas amava tanto a Deus e tanto o seu semelhante que a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo Deus. Nós temos defeito milhões, irmãos. Temos porque o pecado ainda atua na nossa natureza. Mas que a gente possa cada vez mais buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Dar espaço para que Deus entre. Amém? Eu falei hoje uma palavra e vou repetir aqui. Essa palavra não é minha, eu ouvi de um pastor. Eu achei linda essa palavra. Nós temos, os pastores têm sido alvo de críticas, xingamentos, ofensas. Não estou entrando no mérito se são justas ou injustas, não importa. Que nem aconteceu com o pastor Ed René, que me abençoou e me abençoa muito. Sou muito grato ao ministério dele. Às vezes eu fico pensando que os pastores têm alguma coisa a ver com aquela música da Geni, né? Que o Chico Buarque joga pedra na Geni. As pessoas jogam pedras. Mas nós, pastores, nós temos apenas uma missão. A missão, nós estamos num quarto de trevas, num quarto de escuridão, onde o pecado, onde a maldade reina. E Deus levanta os pastores para que entrem nesse quarto com a única função, acender o interruptor de luz. Essa luz é a palavra de Deus. É essa palavra que nós estamos compartilhando agora.
O que você vai fazer nesse quarto é decisão sua. Mas a nossa função é trazer luz, trazer essa palavra. Então eu espero, queridos, que essa palavra fique no seu coração e que você levante todos os dias um altar para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe.